Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos continuar falando sobre Renascimento. Nós vamos falar um pouco de política hoje. Eu coloquei o resumo aí para vocês irem acompanhando e a gente conversando. Bom, a gente já falou sobre Renascimento cultural, os valores aí humanistas dentro das artes, os valores gregos sendo valorizados de novo, os valores gregos romanos. Nós já vimos também os ideais humanistas influenciando a religião. Nós vimos lá algumas reformas onde eles pararam para pensar, será que a Bíblia realmente fala isso ou são os homens? Vimos algumas reformas. E hoje nós vamos ver alguns conceitos humanistas na política. Lá na Idade Média, o poder era descentralizado. O rei, ele tinha um poder simbólico, ele não mandava em nada, vamos assim dizer, tá? Quem mandava mesmo eram os nobres e o clero, tá? Eles tinham seus feudos e tinham o poder absoluto. Eles que mandavam e desmandavam. Com o tempo, a gente vai ver que as monarquias feudais elas vão ser substituídas pelas monarquias nacionais, que mais pra frente vão se tornar monarquias absolutistas, mas vão ficar nas monarquias nacionais por enquanto. Bom, a gente viu que no final da Idade Média o comércio tinha voltado com toda a força, a burguesia tinha surgido, né? E a burguesia ela precisa enfrentar alguns obstáculos aí, colocados pelos nobres. Ela precisa de alguém forte o bastante para enfrentar os nobres, certo? Então ela começa a apoiar os reis. E os reis querem essa centralização, né? Eles querem mais poder, vamos colocar assim. Então a burguesia passa a financiar, dá dinheiro para esses reis formam exércitos, aí sim, capazes de bater de frente com a nobreza, com os clérigos. E aí, através desse poder, desse exército, desse dinheiro, o rei consegue padronizar pesos, consegue uniformizar impostos, ou seja, todo mundo vai pagar o mesmo tanto de imposto, porque antes a nobreza e o clero não pagavam imposto, era só a burguesia e os camponeses, só lá as últimas classes que pagavam imposto. Agora o rei vai conseguir uniformizar, todo mundo paga imposto, vai conseguir uniformizar a moeda, vai conseguir tomar várias medidas que vai favorecer o comércio. Então a burguesia financia o rei para que o rei favoreça o comércio. E com isso vai começar uma centralização política, então, em volta do rei, tá? Deixa eu subir aqui. A burguesia contribuía com o dinheiro e o rei fazia modificações que favoreciam o comércio. Com o dinheiro, o rei organizou o comércio, concentrou territórios sob a sua autoridade, centralizou o poder. E aí, aos poucos, vão surgir os primeiros estados, né? O primeiro estado moderno que a gente tem aí nessa época é Portugal, tá? A gente vai ver um pouco sobre Portugal, Espanha, Inglaterra e França, aí, que são os primeiros. E assim, agora que as cidades começam a surgir na Idade Moderna, então eles vão começar a pensar sobre o viver em sociedade, porque até então eles estavam vivendo em feudos. E os parâmetros que eles têm, os estudos que eles têm para pensar sobre a sociedade é aquilo que os gregos deixaram, que os romanos deixaram, que alguns pensadores da Idade Média deixaram. É a primeira vez então que eles vão começar a pensar o que é viver em sociedade, o que é viver em comunidade, o que é viver junto, né? E aí a gente tem alguns fatores que também vão favorecer essa formação desses estados modernos. Por exemplo, Portugal. Portugal vai entrar na Guerra da Reconquista, uma guerra contra os árabes, contra os mouros lá, para expulsar eles da Península Ibérica, tanto Portugal quanto a Espanha. Isso vai favorecer a humanidade, porque eles vão ter que se unir contra os árabes. Então eles vão se unir, vão formar lá Portugal, né, com o apoio da burguesia, claro, vão se unir, vão formar esse exército e vão expulsar os árabes. A mesma coisa da Espanha também.
Vai ter lá o casamento da Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, que são reis católicos, tá? A Espanha é bem católica. Também vão expulsar os árabes. E essa guerra, então, ajuda eles a se unirem e a promover essa unidade. Já na França, a França e a Inglaterra, elas entram na Guerra dos 100 Anos. Então, na França, a Guerra dos 100 Anos ajuda o quê? Eles se unirem para expulsar os ingleses, tá? Isso fortalece o poder real e a consolidação da França. E na Inglaterra, que também participa da Guerra dos 100 Anos, ela também se une contra a França. Isso também ajuda na unidade da Inglaterra. E também uma outra coisa é que quando vai ter a luta pelo trono lá na Inglaterra entre duas famílias, que é a Guerra das Duas Rosas, também vai fortalecer a dinastia Tudor e vai favorecer essa unidade, tá? Então, mais pra frente vai ver melhor cada uma desses estados que vão surgir agora, esses estados modernos. Nós vamos ver melhor depois o mercantilismo, vamos ver melhor as grandes navegações e tudo mais que vai acontecer no estado moderno a partir de agora. Mas esse é um resuminho só pra gente conseguir terminar aí esse capítulo da apostila, tá bom? Até a próxima aula.